Fala pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez temos um assunto polêmico para tratar sobre o Jair Bolsonaro. Dessa vez, o suposto envolvimento dele na questão da Marielle, da Marielle Franco. O que será que aconteceu? Será que realmente o Bolsonaro tem algum tipo de ligação? Qual a consequência desses atos que a TV Globo faz? Realmente uma perseguição ao Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro é um coitadinho, que tudo que ele faz é amplamente divulgado pela mídia porque eles estão querendo combater o Bolsonaro? Se você quer saber isso, galera, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, pra quem não sabe o que tá rolando, a Marielle Franco, ela foi assassinada, isso faz 2 anos, faz um tempinho já, se não me engano, vou colocar aqui pra vocês. E a gente sabe que a Marielle, em conjunto com o Marcelo Freixo, eles combatiam bastante a formação de milícias do Rio de Janeiro. Aliás, eles até criaram a CPI das milícias, lembrando que as milícias são como se fosse uma espécie de estado paralelo que comandam certos territórios, principalmente no Rio de Janeiro. E essas milícias têm a participação de alguns agentes públicos, de políticos, de policiais, não todos, mas alguns corruptos, inclusive também de moradores das comunidades em geral, tá? E quando começou a denunciar, a gente sabe que mexeu com pessoas muito poderosas, porque os milicianos têm muito poder, tanto na polícia, quanto na Câmara dos Vereadores, como também, enfim, nas partes políticas bem importantes. A gente sabe também, e não dá pra saber, não dá pra afirmar que sim, nem que não, que a família Bolsonaro, ela tem bastante relação com alguns milicianos, ou teve bastante relação com alguns milicianos. O Queiroz, por exemplo, que foi chefe de gabinete, do Flávio Bolsonaro e tal, tem uma ligação bastante forte com o Adriano, que é o chefe da milícia dos Rios das Pedras, o chamado Escritório do Crime, Então, poxa, a gente pode falar que, então, o Bolsonaro era o chefe do Escritório do Crime, não dá pra falar. Mas o filho do Bolsonaro namorou com a filha, por exemplo, do Rony Lessa, que moravam no mesmo condomínio, percebe? Então, existem algumas coisas que são bastante similares. Algumas condecorações que a família Bolsonaro fez, por exemplo, para policiais milicianos. Isso já aconteceu. Ex-milicianos, família de milicianos que trabalhavam, por exemplo, no gabinete do presidente. A gente teve algumas declarações no passado do Bolsonaro defendendo milícias, ou pelo menos não condenando as milícias, assim como também, antigamente, falando da importância que as milícias tinham para o Rio de Janeiro, uma forma de combate ao tráfico, enfim. Algumas declarações bastante estapafúrdias, digamos assim, para usar um termo mais ou menos coloquial, tá? Que geraram bastante suspeitas. E fato é, a gente teve o caso do assassinato da Marielle. Quem exatamente fez? A gente não sabe, existem suspeitos, Alguns suspeitos, inclusive, já foram presos, motoristas e tal. E descobriram recentemente que o Rony Lessa, que foi o cara que assassinou a Marielle Franco, morava no mesmo condomínio que o Jair Bolsonaro. Podemos falar, então, que o Bolsonaro tem ligação? Óbvio que não. Agora, mais um fato apareceu. O fato apareceu que o cara que estava envolvido também, mais um suspeito, ele telefonou para entrar no condomínio justo no dia da morte da Marielle Franco, e esse cara, ele entrou querendo falar com o Bolsonaro. E aí alguém na casa do Bolsonaro, não sabemos exatamente quem foi, até porque o Bolsonaro estava em Brasília, não estava lá no Rio de Janeiro, deixou o cara entrar. Beleza. A Globo, ela noticiou esse fato, porque isso aconteceu. É bom, que a mídia noticie as coisas. A mídia não está sendo parcial somente por conta disso. Mas foi lá, noticiou e mostrou que, na verdade, o Bolsonaro, apesar de ter respondido, alguém dentro do Bolsonaro, o porteiro foi lá e falou que, na verdade, alguém da família do Bolsonaro, que ele inclusive achou que fosse o Bolsonaro, autorizou a entrada, só que mesmo o Jornal Nacional, por investigação própria, falou que não. Na verdade, o Bolsonaro estava em Brasília, então não teria como ele ter autorizado a entrada. Mas que o cara entrou pelo nome do Bolsonaro. Beleza. No que a Globo fez, que foi parcial. Eu não estou falando que a Globo aqui é imparcial, até porque eu, galera, como comunicador também, acredito e tenho plena certeza que não existe imparcialidade na comunicação. Mas você começar a condenar a emissora da maneira como o Bolsonaro fez, vocês perceberam o desespero da live que ele fez? Ele fez uma live falando, sobre os acontecimentos, falou que a Globo é horrível, que ele não vai dificultar a concessão, mas vai ter que deixar a concessão para as televisões enxutas, dando a entender que a Globo, das últimas concessões, não foi de maneira enxuta, percebe? Então ele começa a atacar os meios de comunicação, começou a atacar o Witzel, que é um opositor agora, falando que o Witzel se aproveitou do nome dele. E parece que ele ficou desesperado com esse fato. Qual que foi o desespero tão grande que te gerou, Bolsonaro? Por que você tá tão incomodado com essa notícia saindo pela mídia, percebe? E, convenhamos, galera, o tipo de resposta que ele deu, não tô aqui querendo comparar. A Dilma, segundo o próprio critério da Dilma, sofreu uma série de injustiças. Quando ela tinha que ir lá falar as injustiças, ela não dava piti.
Galera, convenhamos, durante a época do PT, era o mesmo papo, falava que o Jornal Nacional era contra o Lula, que era contra o PT, a Veja era golpista, etc. Eu até lembro, né, Globo lixo, Globo golpista, Jornal Nacional é golpista, tal. Nossa, o papo é exatamente o mesmo que está acontecendo com o Bolsonaro, percebe? Obviamente, a gente não tem que acreditar em tudo que a televisão fala pra gente, porque a televisão ela tem um ideal, todo meio de comunicação é político. Mas você criticar qualquer tipo de meio de comunicação opositor a você e criar como se fosse uma milícia à parte para combater esses meios de comunicação, você vê as redes de apoio aos bolsonaristas, a Damares Alves falando que a Globo é um lixo, o Bolsonaro mesmo, né, divulgou a Globo como saindo esgoto, como se só falasse cocô, percebe? É uma coisa ridícula, porque a democracia, ela também é sustentada pela mídia. A mídia também é uma importante fonte de comunicação com a população. E você tentar desmoralizar esses meios de comunicação é extremamente complicado. A Globo ela já soltou uma nota falando que ela fez o jornalismo imparcial, óbvio que não é, né, mas que ela tentou fazer um jornalismo ali imparcial, e que, convenhamos, galera, eu tava assistindo o Jornal Nacional bem na hora, e falou, o Jair Bolsonaro não foi o responsável por atender o telefone. A única coisa que apareceu é que o porteiro citou o nome do Jair Bolsonaro, e como o porteiro citou, a gente vai ter que recorrer ao STF, o STF vai se envolver nessas investigações. O que a Globo fez, galera? Ou seja, é de novo mais um ataque à democracia. A gente tinha algumas notícias boas para divulgar, né? Por exemplo, a Arábia Saudita vai investir mais no Brasil. A gente tem algumas notícias que o Brasil está passando por um período de reforma administrativa, reforma da Previdência, ajuste das contas públicas. Mas não, pela incapacidade comunicativa, pela raiva que o Jair Bolsonaro tem dos seus opositores da democracia, é esse papo que eu tenho que levar aqui com vocês. Tudo bem, galera, deu pra entender toda essa confusão aí? Ou seja, quem tá certo? É difícil, né, a gente defender um meio de comunicação tão tradicional que tem sim grande influência política. Mas dessa vez, creio eu, galera, o que eles fizeram foi passar a informação e ainda defendendo o Bolsonaro, falando que ele não tinha nenhum tipo de ligação naquele momento, porque ele não estava na casa 58. Abre-se a questão agora também, né? Se não foi ele quem atendeu e o porteiro falou a verdade, quem estava na casa 58? Há de se pensar. Beleza, galera? Tudo bem? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, é isso aí. Beijos, abraços e tchau!